Olá, meu nome é Sebastião Votre. Gostaria de apresentar a vocês algumas ideias relacionadas ao livro Análise do Discurso para a Graduação, com foco em letras. Inicialmente, quero falar das razões que me levaram a escrever o livro. Trabalhando com análise do conteúdo e do discurso há mais de 25 anos, sentia a necessidade de um texto introdutório aos conceitos, correntes, metodologias, estilos de análise, modelos de análise, especialmente de análise crítica, para os meus alunos de mestrado e doutorado e também da graduação. Sobretudo da graduação. Então, a primeira função do livro é apresentar uma visão panorâmica da análise do discurso desde a sua origem na França, nos anos 1970, o seu desenvolvimento lá em outros países da Europa e no Brasil, e a consolidação da pesquisa e da produção de conhecimento na análise do discurso nas instituições de pesquisa brasileiras. A segunda razão é então apresentar as correntes. As correntes aparecem sem uma reunião, sem um lugar onde a gente possa encontrá-las. Cada grupo de pesquisa trabalha com uma corrente ou na interação entre duas ou três correntes, mas faltava esta reunião e análise crítica também das correntes, com a lista dos principais pesquisadores e pesquisadoras brasileiros e brasileiras que estão atuando nas diversas universidades brasileiras. Pensei também em reunir e detalhar os conceitos fundantes, os conceitos que mais se utilizam nas correntes que eu acabo de nomear. Esses conceitos, na medida do possível, são ilustrados com exemplos das 4 análises que faço no livro. Essas análises abordam temas relacionados a minorias de certo modo oprimidas ou muito oprimidas. Então, faço uma análise crítica do racismo, uma do assédio, uma da LGBTfobia e, pegando um aspecto da literatura, uma do autoritarismo paterno, com análise de partes em que esse autoritarismo se manifesta em lavoura arcaica. Os primeiros 3 temas eu trato, sobretudo, com textos colhidos nos meios de comunicação. Escrevo o livro pensando primeiro nos alunos de letras, mas também nos seus professores, nas pessoas que vão interagir com esses alunos e, dada a natureza do trabalho que eu realizei durante a minha trajetória, na verdade, desde 1976, trabalhando com análise do discurso, eu focalizei e detalhei a abordagem crítica dos 4 temas. Apresento também uma lista de obras que considero fundamentais associadas a cada corrente, a cada conceito, a cada tema que abordo no livro. Por fim, ofereço uma lista de mais de 50 exercícios sobre os tópicos abordados no livro para discussão e a análise, e essa lista será disponibilizada pela Parábola na web. Um outro aspecto que eu queria destacar é a respeito de com quais áreas este livro interage de maneira mais forte. Em primeiro lugar, com a sociolinguística, porque na França foi ali o nascedouro principal das ideias e dos testes, analisando fenômenos
da guerra na Argélia e em outros pontos de guerra, de debates políticos, e a presença da sociolinguística francesa foi determinante para um determinado estilo de análise de discurso. Em segundo lugar, porque eu sou sociolinguista de formação. Uma segunda abordagem que me parece interagir fortemente com as ideias do livro é o da linguística textual. Porque ambas as abordagens trabalham além da frase. Enquanto a linguística textual amadureceu e organizou-se como uma ciência que vai além da frase, a análise do discurso trabalha com enunciados. Podemos ter um enunciado formado por uma frase, mas o normal é os enunciados terem várias frases. A relação de análise do discurso com a pragmática é bastante óbvia. Por quê? Ambos os estudos, ambos os modelos de estudos trabalham com os usos da língua em situação concreta de comunicação. Então, a abordagem dos usos, das pressões sobre uso, das interdições, que são muito claramente presentes na análise do discurso, também se manifestam na pragmática. É interessante eu nomear uma relação estreita com a semântica. Se tanto a semântica quanto a análise do discurso, olhando a forma, está em busca do sentido ou dos sentidos, esta interação é digna de ser mencionada. É verdade que a análise de discurso que proponho e que apresento no livro é centrada no leitor, na sua capacidade interpretativa, na sua capacidade de produzir sentidos em interação com o texto. Por fim, numa homenagem aos sinteticistas, tem uma interação muito forte com a sintaxe por causa do lado composicional do texto. O modo de as coisas se organizarem, de se transformarem em mais ou menos relevantes segundo os interesses do enunciador e segundo as percepções do leitor. Espero que o livro seja útil e que dê prazer lê-lo. Tive muito prazer em escrevê-lo, muito prazer em refletir, voltar atrás, recomeçar, reler os textos, meditar alguns textos, como as passagens de Lavoura Arcaica, nas relações entre o pai e os dois filhos, e espero sinceramente que você tenha a mesma emoção ao lê-lo. Muito obrigado por ter me ouvido aqui agora.